ChatGPT traz dúvidas a respeito de orquídeas? Traz. Fiz a pergunta, ela me deu 10 possibilidades, já respondi 5. Vamos responder as outras 5 dúvidas que ele sugeriu que vocês podem ter no plantio de orquídeas. Fique aí que eu já vou te mostrar. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal falando de orquídeas com Gigo. Pessoal, fiz uma pergunta para o ChatGPT. Quais as maiores dúvidas das pessoas no cultivo de orquídeas? Ele me deu 10 possibilidades. Já respondi 5, vou responder as outras 5 agora. Fique aí que eu vou te mostrar. Ó. Primeira pergunta. Como escolher o tipo de vaso adequado para a minha orquídea? Bom, aí, gente, vai depender de como que você vai cultivar. Se você vai fazer o cultivo dentro de casa, uma possibilidade que às vezes te ajuda é deixar ele mesmo no vaso de plástico. Porque às vezes você já comprou no vaso de plástico, deixa no vaso de plástico. Não tem problema. Não há necessidade de fazer a troca. A vantagem do vaso de plástico é que ele segura mais umidade. Então, significa que você vai ter que fazer a rega em menos vezes, tá bom? Essa é uma vantagem. A desvantagem do vaso de plástico é a questão da maneira como foi feito o plantio. Porque, às vezes, ele já está no vaso de plástico desde a época que ele era mudinha. Então, às vezes, ele está ali, está faltando, por exemplo, uma troca de substrato, né? Como por exemplo. Então, as vantagens e desvantagens em cada uma delas. Vou fazer isso fora de casa. O que eu, William, prefiro? Trabalhar ou com os troncos de madeira, como vocês estão vendo aqui atrás, ou com os vasos de barro. Né? Vasos de porcelana, estruturas, às vezes, caixinhas de madeira, que pode ser o cachepô. Todas as orquídeas, com exceção das vandas, que precisam ficar soltas, todas as outras, vasos não vão fazer diferença nenhuma. Basta você colocar um bom ponto de escoamento da água de irrigação, você colocar perfeitamente o substrato, da maneira que eu sempre ensino aí para vocês no nosso canal. Você não segue o canal, você não está inscrito até agora, não acredito. Então você já corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer de dar um like, hein? Olha lá, o like é um ato de amor. Quando você fizer o plantio, se você deixar ela de uma maneira que ela consiga ter um bom escoamento de água, gente, qualquer um tipo de estrutura vai conseguir trazer para você belos desenvolvimentos e boas florações, tá bom? Fique tranquilo com relação a isso. Tudo é uma questão de escolha. Não tem um específico para os outros, tá? Alguns ficam melhores num vaso, às vezes, de porcelana ou de cimento, né? Ou alguns ficam melhores no vaso de madeira. Vai depender da disponibilidade de material que você tem para você poder fazer esse plantio. Tá bom? Vamos à próxima pergunta. Qual é a melhor temperatura para o cultivo das orquídeas? Bom, isso é uma pergunta bastante interessante. Se você deixa dendróbios, por exemplo, no sol, especificamente nos períodos entre abril até agosto, normalmente ela te dá boas florações. Elas dão bons desenvolvimentos, tá bom? Se você faz isso e deixa eles na sombra, ele te dá muita muda. Né? Tá vendo? As relações, como elas são importantes nesse desenvolvimento. Então, depende do tipo de orquídea. Normalmente, se elas ficarem em ambientes muito abafados, a possibilidade de desenvolvimento de fungos, de ácaros, de cochonilha é muito grande. Eles adoram ambientes abafados. Então, ela deve ficar sempre num processo onde há um ciclo de ar muito bem. Você vê essas orquídeas minhas aqui, ó, elas estão fora do sombrite. Essas orquídeas dificilmente eu tenho problema de cochonilha. As orquídeas minhas que ficam no sombrite, elas têm uma possibilidade muito grande, muito maior de dar cochonilha. Não que seja um problema, é por causa do local onde estão colocadas. Aqui elas pegam um pouco sol, então elas não causam esse tipo de problema. Mas eu
não deixar um fluxo de ar, ela não ficar num bom ambiente, num ambiente bem ventilado, a possibilidade de desenvolvimento de doenças é muito grande. Então não pode deixá-la muito sufocada. Isso acontece muitas vezes quando a gente deixa dentro de casa. A pessoa às vezes vai viajar, deixa na sala, fica ali o dia inteiro, no quente, sem luminosidade muitas vezes. Aí voltei, tá morrendo, mas você deixou ela sufocada, deixou ela no ambiente fechado, por isso que a gente não põe planta no quarto. Tá? A gente não põe planta no quarto, a gente põe ela nos outros ambientes. Vou colocar ele na sala, eu vou colocar numa varanda, vou colocar num lugar aberto, num quintal, tá? Então, boas ventilações importam para a questão do desenvolvimento delas, tá bom? Próxima pergunta. Como realizar a divisão e o replantio das orquídeas? Quando você faz a divisão, você sempre, isso já comentamos no outro vídeo, faz o corte, passa a canela e faz o replantio. Agora, veja bem, não significa que pelo fato da orquídea estar dando muda, que necessariamente precisa fazer uma divisão. Tá bom, gente? Vamos pegar aqui uma orquídea, por exemplo. Ó. Essa orquídea aqui, ó, ela está dando um desenvolvimento, está dando um novo pendão. Necessariamente eu preciso fazer uma divisão dela? Não, não. Você pode deixar essa orquídea aí crescendo, ela vai enchendo o vaso. E ó, que ela está no vaso de plástico. Ela vai encher o vaso com várias mudas. Ela vai dar bons desenvolvimentos. Ela não precisa necessariamente ser passada para um outro vaso e ser feito plantio. Geralmente, quando a gente faz a divisão, é porque você quer fazer mais vasos a respeito daquela orquídea. Tá? Quando fizer isso, conta normalmente 3 bulbos, faz o corte, passa a canela aqui e na orquídea de origem e faz o replantio, como mostramos várias vezes aí no nosso canal, em diversos vídeos, tá bom? O importante é esterilizar a ferramenta no fogo e, ao fazer o corte, passar a canela para ajudar ela no processo de cicatrização. Esses são os pontos mais importantes que você tem que se preocupar. Necessariamente precisa fazer divisão? Não, não necessariamente. Vai depender de sua necessidade, tá bom? Próxima pergunta. Qual é a melhor forma de proporcionar a umidade adequada para as orquídeas? Não deixá-la secar, né? Foi o que eu falei para vocês. Pus o dedo. Tá seco, tá precisando molhar. Não, tá úmido, então não mexe. Então não precisa enchê-la de água. Você não precisa encher a orquídea de água. Ela não tem o mesmo procedimento da samambaia, tá? Você vai umedecer, você não vai encher d'água. Ela não precisa desse excesso de umidade. Se você deixar ela muito úmida, a possibilidade da raiz apodrecer é muito grande, muito perigoso, e vai levar a orquídea à morte. Tá bom? Última pergunta. Como identificar as necessidades específicas de cada tipo de orquídea que possui? Isso é uma coisa também muito importante que precisa levar em consideração. Por quê? Porque às vezes a gente sai comprando orquídea, né? Comprei uma Phalaenopsis, comprei um dendróbio, comprei uma vanda, comprei um oncídio. É tudo do mesmo jeito? Não. Não. Você precisa olhar direitinho. Tem que fazer uma pesquisa, muitas vezes, na internet. Vamos olhar ali o que precisa de umidade para um oncídio, qual é a época que dá o florescimento do oncídio, do dendróbio, da vanda. A vanda precisa de mais água, ela precisa de mais umidade, ela precisa de Eu aqui em casa, por exemplo, eu deixo vandas embaixo de um recipiente com água. O vapor de água vai soltando a umidade ali para a vanda. Ela vai adorando aquilo, ela vai desenvolvendo bem as raízes. E isso eu já não posso fazer com outros tipos de orquídea. Não posso encher ela de água, porque leva ao procedimento, muitas vezes, dela me dar mudas e não me dá floração. Então, eu tenho que olhar direitinho para ver se realmente ela tem essa necessidade. Tá bom? Então, sempre fazer uma pesquisa especificamente do tipo de planta. Eu tenho Phalaenopsis, que é uma orquídea comum, que normalmente a gente compra até em supermercado. Necessariamente precisa molhar todo dia se ela está num vaso de plástico? Não. Não. Pôs o dedo. Não está seco? Hoje não precisa molhar. Né? Desculpa, está úmido? Hoje não precisa molhar. Amanhã eu pus, está seco? Vamos dar uma umedecida. Precisa encher de água. Nossa, precisa pegar um balde, colocar lá dentro do balde para encher. Não, gente, não. Você vai molhar. Vai comprar um borrifador, você vai jogar água nela. Não tem necessidade de você encharcar.
deixa aquela água escorrer, vai pingar um pouquinho, porque se tiver feito um bom escoamento, né? Um bom fluxo de água, e aí então ela vai desenvolvendo. Tá? Precisa muito cuidado, muito específicos. Precisa olhar, às vezes está dando fungo, não pode misturar as orquídeas. Podemos colocar orquídeas diferentes no mesmo vaso? Pode ser que sim, pode ser que não. Orquídea que enraiza muito, não. Ela vai sufocar a outra. Ela não vai conseguir. Não adianta você pegar uma orquídea adulta e colocar junto com uma mudinha. A adulta vai desenvolver as raízes, vai matar a mudinha. A mudinha não vai ter tempo suficiente para se desenvolver, conseguir alcançar aquela orquídea adulta. Né? Então tem que ser duas orquídeas que já estão adultas. Podem ser colocadas juntas, desde que não fique uma entrelaçando em cima da outra. Eu já mostrei aqui para vocês várias vezes orquídeas que eu planto, um em cada lado da bolacha de madeira. Já peguei recipientes grandes, coloquei as orquídeas nos cantos. Ela vai encher de raiz. Mas ela vai dar um bom desenvolvimento. É uma questão de acompanhamento. Tá? Especificamente algumas orquídeas dão muita raiz. Olha, por exemplo, essa orquídea aqui. Ó. Olha o tamanho das raízes dela que está saindo fora do tronco. Precisa cortar, William? Não, vai cortar nada. Deixa a raiz. Não está encostando em nada, não tem problema. Ela está desenvolvendo. Você vai conseguir acompanhar. Tem que acompanhar. Mas precisa saber a orquídea que eu comprei. Muitas vezes compramos orquídeas em supermercado e não vem nome. Então precisa esperar a floração para você poder identificar através da internet. Como que eu faço a identificação daquela flor. E aí saber especificamente como que eu cuido dela. Orquídeas específicas podem ter maneiras de cultivo diferentes. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado. De uma maneira genérica, elas vão ter irrigações juntas, vão ter períodos de fertilização em épocas diferentes, porque vai depender de quando que elas dão florações. E aí então fazer o acompanhamento de quando que eu vou jogar os nutrientes para ela. Tá? Beleza, gente? Acho que ajudei. Dá uma olhadinha aí se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários se você tem alguma dúvida ainda. Não deixe de se inscrever, de apertar o sininho, não vai esquecer de dar um like, hein? Olha lá, o like é um ato de amor. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, toda vez que floresce, eu mostro aí pra vocês. Tá bom, gente? Era isso. Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.